E aí, pessoal, tudo bom? Professor Aurélio aqui. A gente vai tentar fazer algumas aulas assim, eu vou gravar alguns vídeos. Espero que dê certo, estou improvisando, isso é novo para mim. Como eu sei que estudar assim de forma remota é novo para vocês, mas nada substitui a presença do professor, a participação de vocês nas nossas aulas. A gente está com saudade de tudo isso e espera que a gente volte o mais breve possível à rotina que a gente tinha, tá certo? Mas vamos lá, a gente não pode ficar parado, né? Temos que seguir. Eu vou trazer alguns temas de filosofia, de sociologia, a gente vai discutir. E eu queria que vocês resumissem as coisas no caderno, igual faziam na época da escola, lá ao vivo, né? Nas aulas. Beleza? Espero que estejam todos bem. Eu estou tranquilo, estou bem, estou me cuidando. E a gente vai seguindo aí da melhor maneira possível, tá certo? Vamos lá. Então o tema que eu trago hoje é se existe ou não filosofia genuinamente brasileira, original. Existe ou não? Essa discussão é antiga aqui no Brasil. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não. Mas será que tem filósofos brasileiros? Sabe? Então a gente vai, para entender isso daqui, voltar um pouquinho na trajetória da filosofia desde a Grécia, na Europa, até os dias de hoje, para a gente conseguir responder isso daqui no final, ok? Vamos lá. Então eu começo dizendo que a filosofia ela vai surgir aproximadamente há 2.500 anos atrás na Grécia. Então faz muito tempo que a filosofia surgiu na Europa. 2.500 anos, ela se espalhou depois aí pelo período do helenismo, após esse período do helenismo. E ela no Brasil só vai chegar em 1500, né? Trazida pelos portugueses. Então, quanto tempo aí? 2.000 anos, mais ou menos, de diferença. É muito tempo, certo? Muito tempo para ter chegado aqui, demorou muito. E veio uma filosofia predominantemente religiosa, cristã, ministrada pelos padres jesuítas. A intenção deles era catequizar, né, nessa época aí do Brasil colônia, os índios e tudo. Então as primeiras escolas que surgiram foram escolas de padres, de freiras, seminários de padre, enfim. Esse período vai demorar até o século XVIII, essa filosofia bem restrita. No máximo eles estudavam um pouco de Platão e Aristóteles. O resto era proibido mesmo. Então, no século XVIII, a família real volta para Portugal e os jesuítas também pegam o beco. Então, o Brasil vai começar a ficar mais livre para estudar o que quiser com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Beleza? E pouco tempo depois, alguns anos depois, vai surgir a primeira faculdade de filosofia no Brasil. Então, os primeiros homens e mulheres que vão se formar em filosofia vão surgir. Eu não posso falar aqui que são os primeiros filósofos, porque para você ser considerado um filósofo, você tem que dizer algo genuíno, inédito, que nunca foi dito na filosofia, algo novo. Então, até nesse momento aqui, ainda era um estudo de filosofia europeia, cristã, enfim, ainda estava engatinhando. Mas vamos lá. Até que acontece o seguinte. Vem em 1964 o golpe militar e o Brasil vai passar aí quase 40 anos com os estudos de filosofia e sociologia proibidos nas escolas. Eram proibidos. A ditadura militar não queria saber de jovem crítico, maduro, com senso de direitos, de responsabilidades, não queria. A pessoa tinha que ficar calada e só obedecer. Então foi proibido. Acabou o regime militar, voltou, se reestabeleceu a democracia, a república, e em 2008 o presidente Lula então decreta o retorno das disciplinas no currículo das escolas, no ensino médio. E a gente está aqui então assistindo essas aulas, eu ministrando essas aulas para vocês, certo? A partir de 2008 voltou. Beleza. Só que, por ironia do destino, né, onde a filosofia surgiu lá na Grécia a partir dos mitos, da mitologia, hoje, em 2020, o mito persegue a filosofia e a sociologia. O atual governo não acha necessário, acha desnecessário isso.
É melhor você aprender coisas, sei lá, disciplinas sobre agricultura, trabalhar no campo, alguma coisa que dê dinheiro, do que alguma coisa que faça você ser mais crítico. Então está nesse dilema, né, se tira ou se não tira do ensino médio, o ministro da Educação debatendo aí com os deputados, senadores, e a gente não sabe como é que vai ficar isso no futuro. Aí a gente se pergunta, e aí, existe ou não essa filosofia originalmente brasileira? Essa é a grande questão. Como vocês viram, o percurso da filosofia ele sofreu várias interrupções, né? Então não deu para se fazer um estudo aprofundado, bacana, assim como tem na Europa, nos Estados Unidos, né? Então eu diria que no máximo aqui existe estudo de filosofia. Existem algumas pessoas que escrevem, né? Mas ninguém está preocupado em gabaritar o trabalho de um filósofo. Cada um está preocupado em escrever os seus artigos, as suas teses. Ninguém olha para o outro para ver se aquilo ali realmente, por exemplo, vale a pena você afirmar que é uma produção filosófica. Cada um está preocupado com o seu. Tem muita gente escrevendo, pouca gente lendo. No Brasil é mais ou menos assim. Muita gente vai escrevendo, mas lê que é bom, tem pouca gente lendo. Então, fica difícil a gente dizer se existe ou não. Existem grandes professores de filosofia, palestrantes famosíssimos no Brasil, mas dizer assim que eles fizeram uma obra gigantesca, brasileira, a gente ainda está amadurecendo ainda nessa questão, certo? Ainda correndo o risco de que saia novamente a filosofia e sociologia para entrar disciplinas tipo educação moral e cívica, que o regime militar colocou na época, substituindo, por exemplo, a sociologia e a filosofia. OSPB são disciplinas que ensinavam você a cantar o hino nacional, os símbolos da pátria, os significados das palavras do hino, o significado da bandeira do Brasil, etc. Mais ou menos assim. Vamos torcer que a liberdade de expressão, né, a liberdade do conhecimento possa continuar ainda no Brasil nessa época que nós vivemos um mundo ainda democrático, apesar de tudo, certo? E é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, certo? Não vou aqui dizer que existe, né, ou que não existe. Fica aí um pouquinho a critério de vocês julgar se tem ou não filosofia brasileira, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, a gente está por aqui. Anotem, resumam o vídeo aí direitinho. Valeu, fui!